Muito boa noite. Está no ar o debate Eleições 2010 com os candidatos à presidência da República do Brasil, transmitido pelas emissoras de rádio e TV de inspiração católica de todo o país. Já se encontra aqui conosco no palco o candidato José Serra, da coligação Brasil Pode Mais. Estamos agora. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. Estamos aguardando os outros candidatos e candidatas. Enquanto isso, passo a outras informações. Nesse primeiro bloco, nós teremos a apresentação das candidaturas feitas pelos próprios candidatos e a indicação das 3 prioridades do seu programa de governo. Ou seja, são 3 minutos para a realização dessa atividade. Mas vamos aguardar que os outros adentrem o recinto. Nós estamos, candidatos José Serra, com o sinal gerado pela Rede Vida de televisão para todo o país. O sinal está democraticamente aberto, é um diferencial desse debate. Qualquer emissora de qualquer ponto do país pode captá-lo e retransmitir. E nós temos também a adesão nesse debate da TV Senado, da TV Câmara, que também está transmitindo, a Associação Brasileira das TVs Universitárias e as redes de televisão e rádio de inspiração católica, são elas: TV Milênio, Rede Aparecida, TV Canção Nova, TV Horizonte de Belo Horizonte, TV Imaculada Conceição de Campo Grande, TV Nazaré de Belém do Pará, TV Século XXI, TV Capital de Goiânia, UCG TV de Goiânia também, e as emissoras da rádio, de Rede Católica de Rádio e a Rádio Difusora de Goiânia. Pediria à produção que indicasse se os demais candidatos já estão aí, próximos, prontos para entrar, por favor, por gentileza. Enquanto isso, nós vamos passando outras informações. Na segunda parte, no segundo bloco, que serão 4 blocos, esse debate, o segundo bloco serão perguntas das promotoras do debate. A dinâmica será a seguinte: 1 minuto para a pergunta, 1 minuto mesmo, cronometrado, e o microfone será cortado se ultrapassar 1 minuto, delicadamente. Muito boa noite. Silva já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, candidata. Muito boa noite. Como desejei ao candidato José Serra, muita sorte a todos nesse debate. Que ganhe a democracia. A candidata Dilma Rousseff já está conosco também. Aguardamos apenas o candidato Plínio de Arruda Sampaio, até porque ele é o primeiro pelo sorteio. As regras foram, volto a dizer, foram definidas consensualmente com as assessorias dos candidatos e a ordem de fala foi definida por meio de sorteio. Então, no primeiro bloco, nós teremos a apresentação de cada candidato, de sua própria candidatura, apresenta-se a si mesmo, portanto, e indica as 3 prioridades de seu programa de governo, tendo 3 minutos cada um para fazer essa apresentação. Eu quero apenas lembrar que o direito de resposta, enquanto aguardamos aqui o candidato Plínio de Arruda Sampaio, o direito de resposta poderá ser concedido ao candidato que sofrer calúnia, difamação ou injúria
mas uma comissão de juristas o candidato Plínio de Arruda Sampaio também já está conosco, como desejei aos outros e outras. Muito boa sorte, candidato Plínio, nesse debate, e que ganhe a democracia com esse debate. Então vamos diretamente ao debate. O primeiro bloco, são 4 blocos, volto a repetir para o candidato que chegou nesse momento, são 4 blocos. O primeiro bloco, o candidato ou candidata terá 3 minutos para se apresentar e indicar as 3 prioridades do seu programa de governo. No segundo bloco, presidentes de entidades promotoras desse debate farão uma pergunta e o candidato sorteado irá respondê-la. A resposta será comentada por outro candidato e aquele candidato sorteado terá direito à réplica. No terceiro bloco, da mesma forma, representantes de entidades da sociedade civil farão os questionamentos e também haverá comentários e réplicas, direito à réplica. No último bloco, quarto bloco, todos responderão a uma única pergunta decidida um pouco antes entre as entidades organizadoras. Logo após, então, haverá um encerramento com cada um fazendo o seu pronunciamento final. Vamos ao primeiro bloco. A apresentação dos candidatos e as 3 principais propostas de governo. Pela ordem das falas, definida em sorteio, o candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, tem 3 minutos para apresentar a sua candidatura e indicar as 3 prioridades do seu programa de governo. Por favor, candidato, 3 minutos. Primeiramente, meus cumprimentos a todos, os meus companheiros aqui de refrega, meus cumprimentos à Universidade Católica, às universidades católicas, todas que estão aqui, aos grupos religiosos, todos que estão aqui, que fizeram esse debate. Eu tenho a impressão que é meio fácil para mim me apresentar nesse meio, porque desde os 15 anos eu sou militante católico, sou militante cristão. Eu fui da JEC, Juventude Estudantil Católica, fui da JUC, Juventude Universitária Católica, estou vendo o Padre Pinheiro ali, fui da equipe de casais, fui do PDC, não desse do caminhãozinho, do outro, do que era sério. E depois tive 3 mandatos na Constituinte. De modo que eu vou gastar o meu tempo, gastei 43 segundos, vou gastar o meu tempo mais para dizer o que nós viemos fazer nessa campanha. E dizer o seguinte: a candidatura do PSOL é uma candidatura diferente das outras 3. Nós queremos marcar essa diferença. Nós queremos que ela fique clara para todos. De certa maneira, nós somos adversários dos 3 juntos. E eu tenho a impressão que nesse meio aqui é facílimo entender a nossa diferença. Trata-se da opção preferencial. Como vocês sabem, a igreja fez em Medellín, depois em Puebla, depois agora em Aparecida, né, a opção preferencial pelos pobres. Isso quer dizer o seguinte: nós primeiro atendemos os pobres, mas não quer dizer que nós não atendamos também os ricos. Nós atendemos os ricos. Até nós fazemos força para que eles larguem mão de querer ganhar tanto dinheiro a fim de passar por aquele buraco da agulha que é muito estreitinho, segundo disse Jesus Cristo. Então nós ajudamos, não pode se queixar de nós, né? A diferença é a seguinte: nós do PSOL fizemos a opção preferencial pelos pobres. Esses aqui fizeram a opção preferencial pelos ricos. Não é que eles não atendam os pobres, eles atendem os pobres, mas eles atendem primeiro os ricos, depois os pobres, se der. E é por isso que eles têm melhoras. Vão fazer várias propostas aqui hoje de melhoras. Nós não vamos fazer proposta de melhoras. Nós vamos, seguindo a opção preferencial, fazer a proposta da igualdade. A igualdade entre as pessoas. A igualdade que é a proposta do socialismo e que é a proposta do Cristo, que é a proposta da igreja. E é por isso que nós propomos uma enorme distribuição da riqueza. E para isso nós vamos fazer uma reforma agrária drástica,
como propõe a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, com o apoio de muitos bispos. Nós vamos fazer uma reforma urbana, nós vamos fazer a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Muito obrigado, candidato Plínio de Arruda Sampaio. Agora é a vez da candidata Marina Silva, que tem 3 minutos para apresentar a sua candidatura e os 3 principais propostas de governo. Boa noite, Neto. Boa noite, Plínio, Serra, Dilma, todos os amigos e amigas, companheiros e companheiras que estão aqui nesse auditório e os que estão nos acompanhando. Primeiro eu quero parabenizar os organizadores, não é? A Universidade Católica, a CNBB, e nos 2 organizadores eu cumprimento todos os demais. Dizer que esse debate é muito importante e começar falando daquilo que são as nossas prioridades é fundamental. Para falar das nossas prioridades, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que nós estabelecemos uma plataforma de governo, mesmo antes de iniciar a campanha, porque sabíamos que era fundamental orientar a nossa discussão em cima de diretrizes muito claras para poder fazer o debate, não o embate. Partimos de um diagnóstico, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. No Brasil que temos, tivemos avanços como o equilíbrio da política econômica e avanços na política social, sobretudo com o Bolsa Família. Esses avanços são importantes, mas eu sempre tenho dito, não podemos, em nome dos avanços, ter uma atitude complacente com os erros. E a verdade é que ainda temos muitos desequilíbrios que precisam ser corrigidos em todos os aspectos para que tenhamos um país que tenha justiça social e sustentabilidade. Para isso, estabelecemos 7 diretrizes, das quais eu vou destacar 3, como é pedido que destaquemos aqui as 3 mais importantes. Educação para a sociedade do conhecimento, entendendo a educação como uma prioridade. Eu sempre digo, Cristóvão, que eu sou um milagre da educação. Se não fosse a educação na minha vida, eu não estaria aqui na condição de candidata a presidente da República. Portanto, eu sei que a educação é geradora de igualdade de oportunidade para que todas as pessoas possam desenvolver suas potencialidades e ter uma inclusão produtiva. Um outro aspecto que defendo é a proteção social, entendendo aí a saúde como algo que deve acolher o cidadão. E ainda a terceira geração de programa social. Nós tivemos a primeira geração, que eram os famigerados sacolões. Depois o programa de transferência de renda com o Bolsa Família, que é um programa importante, mas que precisa ser ampliado com aquilo que eu chamo de criar igualdade de oportunidade, com a profissionalização, o incentivo ao cooperativismo, para que as pessoas possam ter uma inclusão produtiva. Ainda temos um aspecto importante, em que pese os avanços da política econômica, da política social, o Brasil hoje tem uma forte contradição entre avanços econômicos e avanços sociais e um grande retrocesso na política. É só olharmos para o que está acontecendo. Então, eu tenho dito que é fundamental ter uma política cidadã baseada em valores, onde o Estado possa ser transparente e competente. Por favor. Obrigado, candidata. Agora é a vez da candidata Dilma Rousseff, 3 minutos para a apresentação de sua candidatura de 3 propostas principais de sua proposta de governo. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite aqui das entidades da CNBB e cumprimento a CNBB pela sua trajetória e a sua participação histórica nas lutas democráticas e sociais do Brasil. Cumprimento também os candidatos Marina, Plínio e José Serra aqui presentes, os jornalistas e você que aqui ou em sua casa está participando dessa festa democrática que é necessariamente as eleições presidenciais. Eu represento o projeto de continuidade e avanço do governo do presidente Lula. E a minha preocupação central é o cuidado com as pessoas. E esse cuidado se reflete, sobretudo, num processo de inclusão e de ascensão social que está em curso no Brasil. Além disso, um país com os desafios que nós temos pode permitir que a gente elenque algumas prioridades. Eu tenho 3 prioridades que eu queria destacar. Primeiro, a qualidade
da educação. Obviamente, a ampliação do acesso, mas a qualidade é algo crucial. E essa qualidade da educação, ela tem por base a valorização do professor. E essa valorização significa pagar bem ao professor e, ao mesmo tempo, assegurar a ele uma formação continuada universitária, garantindo que a nossa educação tenha um desenvolvimento da creche ao pós-graduação. Precisamos de garantir escolas técnicas, interiorização de universidades, para que nosso país tenha, de fato, igualdade de oportunidades. Se constrói essas igualdades, construindo também as condições para que as pessoas e as regiões desfrutem de uma educação de qualidade. Em segundo lugar, eu queria destacar que nós tivemos uma trajetória de avanços também na saúde, porque o Sistema Único de Saúde é, de fato, uma conquista do Brasil. Mas precisamos, hoje, de dar uma ênfase especial na consolidação desse sistema. Isso significa não só ampliar o programa de saúde da família, universalizar o SAMU, criar as unidades de pronto atendimento, generalizando-as pelo Brasil, assegurar também um tratamento especializado, eu queria destacar, na área de prevenção ao câncer e, sobretudo, na proteção da criança e do jovem. E, finalmente, eu queria garantir também uma saúde, uma educação de qualidade. Muito obrigado, candidato. Tempo esgotado. Agora é a vez do candidato José Serra para a apresentação de sua candidatura e as 3 principais propostas de governo. Queria dar boa noite a todos e a todas, cumprimentar a Dilma Rousseff, Marina Silva, Plínio Sampaio, nosso moderador, agradecer muito a este convite e me parabenizar com a CNBB e demais entidades que promovem esta reunião. Eu creio que este é um bom momento para começar falando de valores. E eu quero dizer que eu compartilho dos princípios cristãos do ponto de vista da minha vida pessoal e da minha vida política. Não sou cristão de véspera de eleição ou de boca de urna para agradar eleitores e, a partir do dia seguinte, esquecer do assunto, ganhar o voto e esquecer do assunto. Para mim, o cristianismo é uma prática, como eu disse, de vida pessoal e também na política. Há diferentes doutrinas cristãs no mundo e em nosso país, mas todas elas convergem para o que é mais essencial, é que Jesus Cristo representa a verdade e representa a justiça. E é nisso que eu acredito profundamente. O povo brasileiro também acredita, a ele faz bem a verdade e a justiça, como faria bem ao nosso país e como faria muito bem a política brasileira. Se tivesse a política brasileira embebida desses princípios de verdade e de justiça, nós não teríamos tanta mentira, tanta enganação, tanta enrolação. E eu estou convencido de que este deve ser o nosso norte, o da verdade e o da justiça. O povo brasileiro quer isso, as pessoas querem isso para a sua família, querem isso para a nossa sociedade e querem isso também para a vida política brasileira. Dentro das minhas prioridades se situam nesse contexto. São 3, fundamentalmente, as 3 onde que nós, de alguma maneira, tivemos um retrocesso nos últimos anos ou um avanço que não correspondeu à expansão das necessidades. A segurança e a saúde, que tem a ver com a vida, e a educação, que tem a ver com a vida e a ver com o nosso futuro. Essas são 3 grandes prioridades e o Brasil pode avançar muito em relação a todas elas. Como pano de fundo, nós precisamos de uma economia forte para ter recursos
para investir nessas áreas. Isto é essencial. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Nós vamos chamar agora um pequeno intervalo nesse debate Eleições 2010. Já já nós voltamos. 3 minutos de intervalo. Até já.